Pessoal, sobre recebimento dos precatórios, veja essa portaria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que pode também se aplicar às outras regiões, porque as portarias são basicamente as mesmas. E isso aqui pode inclusive revelar algumas coisas que podem bloquear o pagamento do seu precatório IRPV. Então, às vezes, você ainda não recebeu e nem sabe por quê. Então, acompanha comigo diretamente aqui, ó. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lembrando que as outras portarias dos outros tribunais regionais federais não são muito diferentes dessas, tá? Por isso que eu peguei esse aqui como modelo. Então, ele começa, o presidente do Tribunal Regional Federal, no uso de suas atribuições legais e regimentais, começa aqui, ó, considerando a resolução CNJ do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando também a resolução do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios, ao cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos, às compensações, ao saque e ao levantamento dos depósitos, considerando também o sistema eletrônico de emissão de requisições de pagamento do TRF da Primeira Região, que contribui para o cumprimento das metas de virtualização dos processos, e considerando, por fim, a necessidade de racionalização e uniformização dos procedimentos relativos ao processamento, levantamento, bloqueio e desbloqueio das requisições de pagamento, resolve aqui o ofício requisitório. Artigo 1º. As requisições de pagamento, tanto de precatório como RPV, requisições de pequeno valor, originárias da Justiça Federal da Primeira Região, deverão ser emitidas exclusivamente por meio eletrônico. Então, isso aqui já vai como informação para você que não pulou esse vídeo. Por quê? Muitas vezes você vai receber uma cartinha na sua casa falando que você tem um precatório, mas você tem um determinado valor para pagar. Então, não pague nada. Se você tivesse que pagar alguma coisa, já seria descontado do valor líquido do precatório. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Claro, aí depois você tem que ver a porcentagem do advogado que você combinou. Agora, recebeu cartinha em casa é golpe. Tá aqui, pessoal. As requisições de pagamento serão feitas exclusivamente por meio eletrônico, dispensando-se o envio de peças, física ou digitalmente, para sua formalização. Show de bola? Beleza. Pelo contrário, né? Se você quiser um papel por escrito, cópias de documentos deverão ser elaboradas e solicitadas ao juízo da execução. Então você tem que pedir para o juiz uma cópia se você quiser. É claro que seu advogado vai ter acesso e ele pode imprimir uma cópia para você, tá? Mas o que eu quero dizer é que se chegar papelzinho de precatório em casa, golpe. Artigo 2º. Em cada ofício requisitório, precatório ou RPV, deverá constar um único beneficiário. E tem muita gente em dúvida sobre isso. Ah, mas eu sou pensionista e o aposentado faleceu, ou então eu sou herdeiro, eu sou sucessor. Calma. Via de regra, deverá constar um único beneficiário, exceto quando houver honorários contratuais destacados. Ou seja, por exemplo, a gente não fica pegando em dinheiro na mão do cliente. Você tem R$ 200.000 para receber. A gente não vai pegar 200 mil, separar a nossa parte e repassar para você. Isso não se faz. Isso, para mim, não é transparente. Ah, doutor, eu combinei 30% com o advogado aqui. Então, o que que nosso escritório faz? Nós agimos de acordo com o que gostaríamos que fizessem com a gente. Então, a gente junta o contrato no processo, o juiz federal vai analisar, vai falar, ó, este contrato está dentro dos padrões de ética da OAB. Aí ele vai ver, ah, não, doutor Diego, doutor Nakamura, ah, não, eles trabalharam certinho, tá tudo bem. Então, o juiz federal ele autoriza esse destaque, tá certo, pessoal? Muita atenção, porque se você deixar o advogado sacar 100% do valor e depois for te repassar, aí você corre um sério risco de ser passado para trás. É claro que existem muitos advogados bons, com caráter, honestos. É claro que existem, pessoal, e são a maioria, tá? Eu afirmo que são a maioria. Mas
sempre tem aquele que quer ser o espertinho da história, né? Então, todo cuidado é pouco. Beleza. Nas requisições tributárias deverão ser discriminados o valor principal e os juros do valor Selic se houver. E, após a apresentação de ofício requisitório no tribunal, os honorários contratuais, seção de créditos, não poderão ser destacados. Então, tudo que você precisar fazer, você tem que fazer antes da apresentação do ofício requisitório no tribunal. Artigo 3º. Os ofícios requisitórios serão expedidos somente quando verificadas as situações de regularidade do CPF, exceto quando houver decisão judicial específica autorizando expedição com situação cadastral contrária, caso em que os valores serão requisitados com incidente de bloqueio à disposição do juízo requisitante. Ai, doutor, eu tô devendo ali meu CPF, não sei. Calma, calma. Primeiro, você precisa deixar o seu CPF de forma regular, né? E antes da emissão das ordens bancárias, verificada a irregularidade cadastral, no caso do CPF, os depósitos serão realizados à disposição do juízo requisitante para levantamento por alvará ou outro meio equivalente. Então, muita atenção se você tem alguma irregularidade aí no seu CPF, viu, gente? A responsabilidade pela transmissão eletrônica das requisições de pagamento ao tribunal é do juiz requisitante, não podendo ser delegada. As requisições de pagamento que forem enviadas ao tribunal por outro meio que não o sistema eletrônico serão devolvidas ao juízo requisitante sem registro no tribunal. E no caso de indisponibilidade operacional do sistema eletrônico, considerando o grau de gravidade de não processamento de precatório RPV, o presidente do tribunal vai deliberar acerca do recebimento das requisições por outros meios. Aqui é só se der algum problema mesmo, pode ser pago de outra forma, tá? Artigo 5º. Compete ao presidente do tribunal receber os ofícios requisitórios e aferir sua regularidade formal, bem como assegurar a obediência à ordem cronológica. Então, quanto antes você entrou com o processo, mais cedo você recebe. E, de preferência, e autorizar o pagamento dos créditos nos termos da Constituição Federal e do Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal. Artigo 6º. Após a inclusão em orçamento, a requisição não poderá sofrer alteração que implique aumento de despesa, devendo ser objeto de expedição de ofício requisitório complementar ou suplementar para pagamento das diferenças apuradas. Parágrafo único. É vedada, é proibida a conversão de requisição de precatório para RPV ou vice-versa, devendo o juízo da execução solicitar o seu cancelamento para posterior emissão da RPV ou precatório. O que é isso aqui? Pessoal, imagine você um RPV que demorou muito, né, uma condenação que seria abaixo de 60 salários mínimos, mas demorou tanto para ser paga que aí ela acabou virando um precatório, ela acabou passando 60 salários mínimos. Ou o contrário, que é mais comum. Você tem um precatório acima de 60 salários mínimos, mas você queria adiantar esse pagamento. Você queria renunciar aos valores que excederem 60 salários mínimos para receber mais rápido, porque RPV 60 dias, né, pessoal? Aí o que que acontece? Depois que for expedida essa ordem de pagamento, aí você tem que cancelar para emitir novamente, tá ok? Então, nesse momento agora, não mexa nisso. Se você queria receber mais rápido, esse momento era antes, tá? Agora que já está tudo sendo pago, agora que já está aqui, não mexa mais nisso, tá ok? Capítulo 2. Dos procedimentos relativos aos incidentes. Artigo 7º. Caso o juízo identifique a necessidade de bloquear, cancelar, desbloquear ou retificar o valor, de modo que não implique aumento de despesa, deverá enviar solicitação ao tribunal por e-mail. Para o parágrafo 1º, no caso de precatórios, as solicitações poderão ser enviadas pelo juiz ao tribunal antes da liberação dos recursos financeiros pelo Conselho da Justiça Federal. E, aos RPVs, as solicitações somente poderão ser enviadas pelo juízo até o dia 20 do mês seguinte da autuação. Parágrafo 3º. A alteração da natureza ou do assunto da requisição
que possa resultar na retificação de crédito para constar alimentar ou comum, somente poderá ocorrer da seguinte forma: RPV até terceiro dia útil do mês seguinte, precatório até terceiro dia útil do mês previsto para a liberação do recurso. O que é isso aqui? O seu pagamento ser de caráter alimentar ou comum faz total diferença. Por quê? Porque os pagamentos alimentares têm preferência. E dentro dessa preferência, você tem mais preferência ainda por ter acima de 60 anos ou doença grave. Então, se isso deveria ter sido visto antes pelo seu advogado. Se o seu pagamento não estiver de natureza alimentar, você pode ir para o final da fila, porque você vai cair no caráter comum. Mas, sinceramente, não é comum isso acontecer. Então, fique em paz, fique tranquilo. Mas é importante sempre o seu advogado verificar isso, tá? Fala, ó, isso aqui é caráter alimentar, porque aí você vai ter essa preferência no pagamento, tá? Artigo 8º. Efetivado o depósito em instituição financeira oficial, o bloqueio e desbloqueio de valores deverão ser realizados diretamente pelo juízo da execução por meio do BB Digital, né, do Banco do Brasil, ou do portal judicial da Caixa Econômica Federal. O juiz da execução solicitará ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal cadastramento dos usuários. Depois, o bloqueio, né, por esses aplicativos pode acontecer até que o juiz da execução efetue o desbloqueio ou determine ao banco que o faça. Efetuado o desbloqueio pelo juiz da execução em conta em que há o registro de incidente com alvará, o levantamento só poderá ser efetuado mediante a apresentação do alvará ou outro meio equivalente, como ofício e despacho judicial. Artigo 9º. A conversão em depósito judicial para levantamento por alvará deverá ser solicitada pelo juízo da execução. Então, conversão em depósito judicial, né, isso aqui é depositar judicialmente, tá, na sua conta. Agora, para levantar por alvará, aí você tem que levar o alvará, levar seus documentos e fazer esse saque, tá? Isso aqui tem que ser pedido diretamente ao juízo da execução. Efetivada essa conversão em depósito judicial pela instituição bancária e não havendo registro de bloqueio na conta, o levantamento dos valores depositados dependerá de apresentação de alvará ou outro meio equivalente, como ofício e despacho judicial. Isso aí, o seu advogado vai poder te auxiliar. A suspensão do cancelamento de valor depositado de precatório e RPV deverá ser determinada pelo juiz da execução, diretamente para a agência do banco. Artigo 11. O pedido de transferência do valor depositado para outro banco ou agência deverá ser protocolizado pela parte interessada ou seu advogado, junto ao juízo da execução, que, após análise, encaminhará a solicitação diretamente à instituição financeira responsável pelo pagamento. Então, às vezes, você não tem conta nesses bancos, você pode pedir para que seja feito um depositado em outro banco ou outra agência, tá? Mas isso tem que ser pedido pelo seu advogado. Artigo 12. A competência para análise do pedido de bloqueio, penhora, habilitação de herdeiros, registro de preferências legais, reserva de quantia ou transferência de valor depositado é do juiz requisitante. E no caso de determinação judicial para suspender o pagamento de precatório e RPV, que não sejam objeto de cancelamento, será registrado o incidente bloqueio barra com alvará. Depois vai converter o depósito à ordem do juízo em ordem cronológica. Pessoal, cuidado para não sofrer um bloqueio no seu precatório RPV, que aí você vai para o final da fila, ordem cronológica. O guia de recolhimento da União, GRU, né? É o guia para você conseguir sacar e tem que ter aqui, ó, nome da unidade favorecida, TRF da primeira região, o código de recolhimento, número de referência. Isso aqui também seu advogado vai te ajudar, pode ficar tranquilo. Agora, comunicações de depósito, aqui tudo mais, beleza. Caso de valores precatório, tudo bem. Ó, dos advogados, dativos, certidão negativa, de precatórios, tudo bem. Disposições finais. Ó, os depósitos para pagamentos de precatórios RPV serão direcionados igualitariamente à razão de 50% para o Banco do Brasil e 50% para a Caixa Econômica Federal.
A responsabilidade pelo pagamento do precatório RPV, pela retenção e recolhimento do valor devido ao imposto de renda, bem como apresentar a DIRF, a Receita Federal, é da instituição financeira pagadora. Então, se você tiver a hipótese de isenção de imposto de renda, você precisa fazer valer esse direito. Senão, pode cair aí, né, nessa cobrança. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado. Eu sei que foi um vídeo um pouco mais técnico, só que essa aqui é uma portaria, então, realmente vai ter termos técnicos, mas é muito importante que você saiba para você não sofrer bloqueio no seu precatório RPV. Que Deus te abençoe e até a próxima.